bastante atividade, a gente tem. Mas a gente também, as atividades têm que correr por eles mesmos, né? Então, a comunidade inteira não pode se envolver lá, porque existe muita diferença entre as comunidades. Então, a gente é apoio financeiro, é apoio, né, a Casa Bahá'í, qualquer material que precisa e tudo mais, e tem pessoas específicas, como um membro do corpo auxiliar e uma pessoa ou outra para ajudar, porque realmente lá eles têm que tocar eles mesmos. Tem quantas atividades lá? Os números são Ah, altíssimos, que é mas atividades todo dia. eles já estão em terceiro marco na própria vizinhança, Na né? vizinhança. Então, nós estamos que, como agora, Já estamos formando tem, outros núcleos, já tem mais de né? 400 pessoas envolvidas e eles estão já, assim, Maravilha, rumo a maravilha, mais pessoas envolvidas. maravilha. Então, é um trabalho árduo, não é fácil. Quando você falou assim, o que que a gente ganha? Materialmente e a nível de tempo, assim, se uma pessoa olhasse, ia dizer assim, o que que vocês estão fazendo com a vida de vocês, né? Porque é muito corrido a vida da gente e a gente realmente se ocupa muito com as atividades da fé, mas é o que mais alegria traz para a gente. É. Porque senão, como eu posso dizer, A vida não tem esse tanto sentido, né? não Porque tem sentido. A gente vai passar por essa vida. E como é que a gente quer passar por essa vida? É como se você tivesse uma miragem, né? Você vai ficar na miragem e quando ela sumir, você vai dizer, ué, eu fiquei só na miragem ou você ficou na parte mais importante, que é a parte espiritual, né? Que é eterna, né? exato, exato. Então essa é a parte mais importante. Então, se alguém olhar, vai dizer, nossa, muita correria, a gente, assim, às vezes não dá conta, né? Não dá conta nem da demanda que as atividades da fé precisam, e a vida da gente pessoal também tem muitas demandas que a gente também não dá conta. Mas a gente vai pedindo para a Barraulá ajudar a arrumar a agenda da gente. E eu sempre falo, Barraulá arruma a agenda. Porque às vezes as pessoas falam, antigamente eu era muito mais rígida, né, na minha agenda. É tal dia, tal dia, tal dia, tal dia, e assim, não mexia, né? E hoje eu vejo a flexibilidade que eu tenho, o Sorrê sempre teve uma agenda mais flexível, mas eu sempre fui mais rígida, né, nas minhas agendas. E assim, eu vejo que hoje eu tenho uma flexibilidade, uma confiança. Às vezes, duas, três pessoas marcam atividade no mesmo dia, e eu falo, ai, Barraulá, como é que vai dar isso certo, né? Aí, de repente, os horários se ajeitam, um desmarca, marca para outro dia em cima da hora e tudo corre bem. Resiliência, resiliência. Não, mas Então, isso é ela, né? Porque eu tenho mais flexibilidade que Você tem, já mas era eu não consigo. resiliente há muito tempo, né? Não, eu tenho mais flexibilidade, mas fazer três coisas ao mesmo tempo, como ela faz assim, parece que está em 100 por hora, é a Mária, né? Eu fico já, começa a me perder. Você tem três coisas para fazer ao mesmo tempo, tem que pegar o pessoal no bairro, tem que... peraí, tem um limite assim de que eu consigo gerenciar. Homens pensam, né, uma coisa, né? É, Mulheres pensam ser mas paralelo. Sorrela apoia porque muito bem, antigamente era muito assim. bem. Antigamente era assim. Pessoas como Mária era disciplinada. Pessoas como você era bagunceiro. Agora, pessoas como você é resiliente. E pessoas como Mária é flexível. Então está tudo certo. Mas tem uma A mensagem, tem gente um, tem um trechinho de uma mensagem da Casa de Justiça que eu sou fãzão, assim, memorizei. Mária também já deve ter ouvido 300 vezes. Que é o quê? A Casa de Justiça fala: todos não podem fazer a mesma coisa e poucos não podem fazer tudo. Então tem que realmente cada um ombrear aquilo que pode, né? E carregar aquilo que dá conta. E a gente faz o que sim. pode. Mas isso que Mária falou é uma grande verdade. Nós estamos aqui de passagem. E na idade que nós temos, que todos nós aqui já passamos dos 30, a gente sabe como é que o tempo passa rápido.
Passa muito rápido. E agora passa mais rápido ainda. O tempo continua. 24 horas hoje era igual 24 horas em 1900. Só que em 1900 não tinha as facilidades tecnológicas que tem hoje. Eu estava em Manaus, na casa do Jairo Cerqueira. Ele morava num apartamento no 4º andar. E eles estavam mudando do apartamento. E aí tinha uma estante que foi montada na sala da casa dele, não saía pelo elevador nem pela escada, mas ela podia ser desmontada, porque ela era toda parafusada, então ela podia envergar-se. Então, saiu pela área de serviço e por fora do prédio. Então, os caras da transportadora amarraram cordas na estante e vinha descendo ela, do 4º andar, uma altura razoável, até que uma corda partiu e a outra não conseguiu segurar o peso e partiu também. A estante desceu e, como uma sanfona, fez chum. Estávamos com as crianças dele, tinha Barrier, que era uma das filhas, que estava do meu lado, ela devia ter uns 4 anos. Aí ela falou, nó! Aí eu falei, viu, Barrier? Caiu rapidinho, né? Ela falou, demorou 0 segundos. Aí eu falei assim, hoje eu lembro dela nesse episódio e eu digo que nós hoje nos comunicamos, demora 0 segundos. Então a gente faz tanta coisa no mesmo dia que o dia voa, né? Literalmente. Então as atividades barrais, essa última mensagem do Rizvan, que é a mensagem que a Casa de Justiça manda para o mundo, o que ela está falando dos jovens? Tem que voar. Os jovens agora não podem nem correr, tem que voar. Então, essa é a realidade. Tem que, né? Porque do jeito que o mundo está, a gente está vendo o aquecimento global, a gente está vendo muita coisa acontecendo. Então, nós ainda pegamos uma época boa. Exatamente. De poder, mesmo que a gente reclamasse, era boa. Perante o que hoje a gente está vendo como o mundo está caminhando, com as guerras, com a parte do aquecimento global, meio ambiente, tudo isso é bem preocupante para os jovens. E, olha, assim, quando eu era jovem, Mária, na escola, às vezes tinha aquela turminha barra pesada, né? Turminha barra pesada. O que aquela turminha barra pesada fazia? Bebia bebida alcoólica, tomava cerveja, fumava cigarro. Pessoa é da pesada. Aí os pais da gente falam, cuidado com eles. E hoje? Tomar cerveja e fumar cigarro? O que é isso? Exatamente. Tá muito, os nossos jovens, eles estão muito à mercê. Desafio muito grande. Muito. Testes mentais estão bem maiores com a internet, com fake news, com essas notícias todas, assim, de tudo quanto é jeito, vem muita notícia e você não sabe qual delas é verdade ou não, né? Então, assim, os nossos jovens são ainda ramos tencos, né? E eles estão sendo bombardeados, né? Porque é um grupo em mira, né? Então, é muito triste se eles não permanecerem protegidos dentro do globo da fé, né? Nós éramos protegidos. Nós éramos muito protegidos. Exato. Comparado agora. Agora, Exato. por um celular, qualquer um entra na cabeça dos nossos filhos. Realmente é um teste muito grande para nossos pais jovens. Exato. Num período a gente observa o seguinte: quando a gente tem os filhos, nossos filhos são pequenos, a gente preocupa muito com a educação das crianças, etc, etc. Quando eles se tornam adolescentes, a preocupação nossa passa a ser com os adolescentes, com quem que eles estão frequentando, onde eles estão, com quem eles estão. Quando se tornam jovens, a preocupação passa a ser com a juventude. Depois a gente se torna avô. Aí começa a preocupar com os filhos que já estão entrando numa outra idade. O fato é que, durante a nossa vida, nós temos sempre preocupações departamentalizadas. Mas o que você falou agora, eu acho que todos nós deveríamos preocupar com tudo, porque isso que o Sorrelli colocou,
um celular está afetando a idoneidade de qualquer um, de criança, de jovens. Os meninos, outro dia eu vi um vídeo, parece uma panqueca, né? Era uma panquequinha, né? E a mãe colocou a panquequinha, a criança deitada no berço, a mãe colocou num pratinho a panquequinha para a criança pegar. A criança já tinha uns 2 para 3 anos. A criança pegou a panquequinha e colocou no ouvido, porque achou que era um celular, porque o formato parecia de um celular. Era meio oval, né? Então, quer dizer, as crianças hoje já nascem com o celular embutido, né? Que a gente quer Sim, saber alguma coisa de celular, pergunta para as crianças, né? Então, isso, é, ao mesmo tempo que é uma bênção, é também um perigo muito grande, né? E isso que você sim. falou, a gente tem que correr, tem que A voar, gente, a gente sempre levando os fala, ensinamentos da fé, né? sim, a gente sempre fala assim, tem que cuidar, porque o nosso corpo é como se fosse um cavalo e o nosso espírito é como um cavaleiro. Então, um cavaleiro que tem que dirigir o cavalo, né? Exatamente. Então, isso é muito importante. Agora, como a gente está alimentando o cavalo e como a gente está alimentando o cavaleiro, né? Então, se é um alimento material, é para o cavalo, mas se é um alimento espiritual, é o cavaleiro, né? Exato. Então, é muito importante, realmente muito importante a educação e uma comunidade. Porque educação, os pais realmente tentam dar o melhor, mas precisa de uma comunidade também para amparar. Então, por isso que é muito bonito o trabalho da comunidade Bahá'í, né? Outro dia a gente recebeu um jovem que mora lá no Jardim América e ele é da congregação cristã. Muitos jovens da congregação vieram apoiar as atividades Bahá'ís. São muito queridos, muito especiais, né? E esse jovem veio, visitou a gente convidou para conversar um pouco, né? E ele falou: Olha, é muito bonito o trabalho que vocês fazem, porque vocês não fazem para os barrais, para vocês. Vocês fazem para a humanidade, Isso. para aquela comunidade. Vocês fazem para todos, né? Então é isso. A gente não tem nós e eles, somos todos uma humanidade só. É, Então todos precisamos nos ajudar uns aos outros, né? E é uma bênção que a fé traz isso para todos, né? Não é exato. para um ou outro. E é importante, o trabalho que a comunidade Bahá'í hoje faz de vizinhança é maravilhoso, é maravilhoso. Por isso que E todos podem cada vez ajudar, né, Mário? como Por isso que todos podem ajudar. todos, não precisa Sim, ser Bahá'í declarado ou É, Bahá'í, mas é importante ter acesso ao conhecimento da revelação de Baha'u'lláh. exato. Isso é muito importante. É porque você, como é que é? É como se você quisesse, eu sempre brinco, você tem um celular, você pode ter um celular atualizado, de ponta, que vai te ajudar muito mais rápido a fazer tudo, do que aquele lá atrás, né, que ainda é arcaico e tal. Qual que você vai escolher? E a revelação de Deus para a humanidade sempre teve. Deus sempre se revelou, sempre guiou a humanidade, mas a época atual precisou de uma mensagem muito especial para amparar as necessidades da época atual. E é como se fosse essa atualização que Deus trouxe para a humanidade. Então, negar essa atualização é você querer continuar na época da carroça. E não dá para continuar na época da carroça, porque as necessidades de hoje são supremas, são gritantes, né? Então, é muito importante essa atualização. E quem que é responsável? Todos nós somos responsáveis, né? E Exato. quem tem mais consciência é mais responsável do que aquele que ainda não tem essa consciência, né? Então, é mais responsabilidade nos ombros e a gente não pode deixar isso passar, né? Exato. Eu fico pensando lá atrás, um antepassado meu lá no Irã, lá em Ramedan, né? Chamava Hakim Lalezar. Ele, o pai dele, recebeu em casa Tahirê. E Tahirê veio falar em 1887, veio falar
da fé de Bahá'u'lláh. Veio falar, já Bahá'u'lláh já tinha revelado sua missão. Só que havia muita perseguição, né? Muito preconceito religioso, muito fanatismo, e eles eram muito destacados judeus, tipo liderança judaica em Hamedan, né? Na cidade de Hamedan. Então, o pai desse Hakem Lalezar falou não, pediu para Tahirih, tinha hospedado Tahirih, falou não, melhor a gente não hospedar mais ela, porque isso vai gerar muita confusão, muito conflito, perseguição, e nós, né, somos líderes, né, líderes ali na congregação judaica. E aí, mas no coração dele, esse Hakem Lalezar se torna um Bahá'í, mas de coração. Ele não revela isso para ninguém. E olha que incrível, que o filho dele, ele teve vários filhos, né? E um dos filhos teve contato, é aquela história daquele senhor que vai na casa de uma família. A gente conta isso nas aulas barrais para criança. Então foi um passado meu, né? Ele vai na casa de uma família, ele era um farmacêutico, então ele tratava as pessoas chamavam ele, tipo um médico, né, da época, chamavam para tratar os doentes e eles já tinham uma farmacinha, né? Então ele vai, visita essa família, um casal, a esposa está muito doente, ele leva e diz que é malária e ele dá um remédio, quinina, acho que era alguma coisa assim, para o tratamento e vai embora para casa. No meio da noite, o marido dessa mulher volta lá e fala: olha, minha mulher está piorando, não está melhorando, está piorando. Leva ele de volta lá na casa e aí ele vê que ele tinha dado o remédio errado. Ele fica branco, né? E aí esse senhor fala: mas o que aconteceu? Ele falou: eu acho que eu dei o remédio errado, não era esse remédio, era outro que eu tinha que ter dado. Aí ele acalma, né? O farmacêutico, o médico, né? Acalma ele, esse senhor. Não tem problema. Acalma então, o doente. Hã? Não, Acalma o doente. Ele acalma, não, o acalma marido acalma o o farmacêutico. farmacêutico que deu o remédio errado. Fala, agora dá o remédio certo. Aí ele substitui, dá o antídoto tal, e a mulher melhora, mas ele fica impressionado, porque naquela época, lá no Irã, ele era um judeu. E ele foi visitar a casa de uma família que ele acreditava ser muçulmana. Mas a atitude deles foi tão diferente que ele Chamou falou: atenção. qual que é a sua fé, né? E eles falam que eles são barrais. E aí ele quer entender o que é a fé Bahá'í. Mas ele era filho de um líder judeu, do Hakem Lalezar, e o Hakem Lalezar nunca falou que ele era Bahá'í, né? Nunca revelou. E naquela época não tinha literatura, essas coisas, Sim, né? claro. Então, e aí ele Não tinha começa a inventado estudar. cartão de registro. Não tinha. E ele começa a estudar a fé e chama outros líderes judeus e começam a ver as provas do Torá, não, se realmente é ou não é. E aí ele se torna um Bahá'í. Os irmãos dele eram 9 irmãos, se tornam Bahá'ís e eles nomeiam os seus filhos com o nome de Mehdi. É incrível a história, né? E o meu avô, o avô da minha mãe, era Hadi Mehdi. E esse Hadi Mehdi, que era filho ou neto dele, desse senhor, né, que conheceu a fé, se declarou Bahá'í, depois o pai dele falou: Tahirih veio na minha casa, eu reconheci, mas nunca falei, por medo de perseguição, por medo dos filhos serem, né, Isso tudo mortos e aconteceu com tudo. um aparente engano, né? Com aparente engano. Por causa Como do assim? remédio. Exato. Foi incrível. Se É ele incrível. tivesse dado o remédio certo e o cara tivesse Sim, melhorado, nada disso tinha exato. Não teria. acontecido. Exatamente. Que Exatamente. na época o preconceito lá era muito grande. Você nem se tocava, um judeu, um muçulmano não tocava um E judeu, nada. naquela época, Se ele gente, tivesse, e o remédio que ele deu, poderia causar a morte do farmacêutico. Se fosse outra pessoa,
esse judeu ia ser posto à morte por causa disso. Exato, Então, exato. esse que é o coisa. Não é que fez um engano, aconteceu. Ele, por ser judeu, ia ser condenado até à morte por isso. O engano ia ser fatal. Exatamente. É, Mas, ó, por ser uma família Bahá'í, teve uma outra atitude, que também é muito exatamente. importante, né? Não é só reconhecer, mas É. é obedecer, é seguir esses ensinamentos, É mudar, é mudar transformar. transformar nossas Sejam atitudes. atos e não palavras. Exatamente, sejam Tem que atos e não mudar. palavras vosso adorno. E aí esse Rodim Merdi começou a ensinar a fé, que é um avô da minha mãe. Começou a ensinar a fé, e escreveu um livro chamado Rolshane Haroyer, que até, inclusive, assim, foi muito usado. Traduzindo, Traduzido seria, deixa eu pegar o nome, que é o Jardim do Paraíso, acho que Rolshane, não, é o Paraíso da Verdade, eu acho que chama. não, tudo bem, já deu para ter uma É, noção. mas assim, com provas, porque tudo isso que a gente fala da fé, Deus, a revelação de Deus, Está ela é muito, registrado, né? ela é muito coerente, ela não é incoerente. Quem não entende é porque ainda não tem a capacidade de entender, né? Às vezes você vê um cientista colocando uma fórmula difícil no quadro e uma pessoa ignorante pode dizer, isso aí é besteira. Mas é ele que não está entendendo. É porque a Exatamente. fórmula não está certa. Não, e você Então, a mesma mencionou, coisa e com a você, revelação de Deus. é, Às vezes nós não entendemos, né? Mas se a gente for se inteirar, a gente vai ver que tem profecias, que é tudo muito coerente, que tudo é muito belo. E é pelos frutos que os conhecereis, né? Então, quando Jesus fala como vai reconhecer um falso de um verdadeiro profeta? é, É pelos frutos. Ele fala uma árvore boa não dá maus frutos, nem uma árvore ruim dá bons frutos, é, né? É pelos frutos que os conhecereis, né? exato. E a minha família aceitou a Jesus, a Cristo, através de Paula, porque eram judeus e se tornaram barrais. Então eles não tinham reconhecido ainda Cristo, né? E hoje nós E reconhecemos. você mencionou uma coisa aí, algumas vezes até, eu concordo plenamente. A humanidade está muito doente. E o remédio para essa cura dessas enfermidades de hoje não pode ser um remédio de ontem. É como se cada um desses mensageiros, Jesus, Moisés, Buda, cada um Zoroastro, cada um deles trouxe remédios para a cura da humanidade da sua época. Agora os males são outros. O que Jesus falou sobre a internet? Sobre fake news, né? Sobre uma série de coisas que hoje são os males sociais da época, né? Da nossa época. Então, realmente, Deus, com a sua misericórdia, o amor que tem pelos seus filhos, mandou um outro mensageiro, uma coisa assim, relativamente simples de compreender, mas às vezes é difícil de concordar, porque está muitos ensinamentos arraigados e deixa a gente, às vezes, cegos, né? Para enxergar uma coisa tão elementar, mas que não é elementar para aqueles que não querem ver, né? Sim, Mas eu, por muitas. exemplo, me encanto pela fé pelos ensinamentos. Não sou muito de estudar provas bíblicas, que nem Odimedi, que nem outros, né? Agora, o Sorro, ele é fantástico, ele adora essa questão Mas é aquela de história. história, né? Você só vê a profecia à prova se você quer ver. Né? Porque uma pessoa olha para aqui, a profecia está óbvio, e para outra pessoa Voilà. ele não vê. Então as profecias só não servem para. Não Não, é para. Lá tem uma epístola que ele fala que para aquele que não crê, não adianta provas. E para aquele que crê, não precisa de provas. Exato. Se eu tenho fé, é uma coisa relativamente simples assim. Experimenta. Experimenta em casa o marido passar a respeitar a esposa, o marido compartilhar das dificuldades e dos êxitos da família. Comece a imaginar que você só é uma asa do passarinho, não são as duas. Que uma asa é você, outra asa é a esposa.
Imagina que sua família é um passarinho, agora vocês são uma asa, cada um é uma asa desse pássaro. Para o pássaro voar, tem que bater as duas em harmonia. Se tiver desarmonia, vai dar problema. E uma série de outras coisas que a gente pode falar, que Sim. é como se estivesse falando com criança. E a gente. Olha, Padinha, olha que incrível. Eu sou de descendência judaica, Sueli é de descendência muçulmana. Eu 100%, pai e mãe, descendência judaica. Sueli 100% descendência muçulmana. E está aqui, Barrais, unidos, casados, tendo filhos e trabalhando por um mundo melhor e reconhecendo a nossa humanidade como um lar. Então, assim, às vezes as pessoas falam, ai, como vai resolver o problema da humanidade? A gente é prova disso. Nós somos prova disso, né? E outras pessoas, outros barrais também são provas de outras mais e mais outras coisas, né? Eu, Então, a eu, eu, fé realmente transforma. eu morava no Sultanier e, no mesmo período, moravam várias pessoas, passavam períodos lá, um mês, 15 dias, prestando serviço. E, numa época, morava a Dona Margot, lá em casa, e Dona Gisela, mãe da Cláudia. E uma Dona Gisela de origem alemã, quer dizer, ela era alemã. E Dona Margot era americana, norte-americana. E elas estavam dando volta, passeando no Sultania de mãos dadas. E nós estávamos sentados num banco com outros jovens, era um período de escola de verão. Aí eu falei, olha lá, gente, ó, mais ou menos 30 anos atrás, teve uma guerra que os descendentes daquelas mulheres se matavam, sem se conhecer. Agora cada uma está andando de mão dada. Só a fé Bahá'í, só Deus faz uma coisa dessa. Então, realmente, vocês são provas vivas disso. Esse episódio que eu relatei é uma outra situação em que realmente prova que a solução está nesses ensinamentos, né? Mas olha, o pessoal, Eu me lembro muita que gente. Oi? Pode falar. Não, pode. Não, é porque muita gente pergunta, depois de ouvir essas histórias, perguntam o que eu tenho que fazer para também sair como pioneiro, servir numa outra localidade diferente de onde eu moro, de que forma eu posso servir? Aí eu sempre faço essa pergunta para os convidados, para que vocês deem alguma solução a essa inquietação desse pessoal que nos escreve perguntando o que eu tenho que fazer para ser pioneiro e viver essas histórias maravilhosas que esse casal contou. Qual o conselho que vocês dariam? Tenho certeza que a Mária vai falar algo diferente que eu, porque a gente tem, apesar de ser uma família, a gente tem cabeças diferentes. Então, serão deixar ela duas. falar primeiro, que ela fala bastante, eu vou complementar ela, porque é a melhor coisa. Muito esperto esse cara, hein? Você sabe que existem estudos científicos, estudos que fizeram, né? Que diz que esposa feliz, casamento feliz, marido feliz, né? Tem essa coisa. E isso foi provado por estudos. Então, primeiro a esposa. Olha, primeiro um coração puro, desprendido. A gente não sai de pioneiro com segundas intenções, né? Então, quando você quer realmente sair de pioneiro, quer servir a Bahá'u'lláh, o coração precisa estar puro. Isso não significa que você precisa sacrificar tudo que você tem, né? Uma coisa assim, dentro do teu limite. Porque eu acho que tenho certeza, Deus sabe do limite da gente. E Ele é o maior, é o que maior concede bênçãos na nossa vida. Então, quando Ele vê um coração puro, um desejo ardente, puro, veraz, assim, que realmente quer levantar de pioneiro, Ele abençoa, Ele abre os caminhos. Então, é só ficar atento, tem que ficar perceptivo, né, desse desejo. E as portas vão se abrir e tudo vai se esclarecer com o tempo, né? Na realidade, você também tem que agir, né? É claro. Não dá para você ter esse desejo e não fazer nada. Tem aquela piada, né? Que fala, eu estava me afogando. E aí eu falava, Deus me ajuda, Deus me ajuda.
Aí veio uma lancha, eu falei, não, Deus vai me ajudar. Veio uma canoa, Deus vai me ajudar. Veio o avião, Deus vai me ajudar. Veio o helicóptero, não, Deus vai me ajudar. Me afoguei, morri, fui lá. Deus falou, Deus, cadê você? Você não me ajudou. Ele falou, eu mandei tudo isso e você não pegou nenhuma desses veículos para se salvar. Então tem que estar perceptivo também, né? Mas é isso, coração puro e agir, de alguma forma, dar um primeiro passo. E as coisas vão se esclarecer. A gente sabe que se a gente fosse realmente Baha'is, o mundo já seria Baha'i. Então nós não somos muito perfeitos, nós somos muito falhos no nosso trabalho, porque já seria um bom tempo que o mundo já seria Baha'i. Então cada um sabe o quanto limitações tem e quanto sacrifício quer fazer. E Deus sabe o que está no teu coração. Então, realmente, se você quer, ou se você acha que quer, né? Porque alguns acham que quer, mas não querem soltar de muitas coisas. Você tem que se libertar de alguma coisa. Você tem que fazer o sacrifício de uma coisa para outra. Você não pode ter tudo. Né? Não que você não tenha que se planejar, não é assim se jogar no mar. Né? Mas tem que fazer orações e suplicar e realmente ter o desejo sincero de que você quer isso, né? E planejar para fazer aquilo. Né? Tudo tem um sacrifício. Eu era por exemplo, na Austrália, país de primeiro mundo, engenheiro de software, trabalhando numa empresa muito boa, apareceu essa oportunidade em Manaus, espera aí, eu vou ter que sacrificar. O que eu vou sacrificar? Primeiro mundo, engenharia, tudo que eu estudei, eu vou para cá, né? Eu não posso ter os dois, mas eu, por exemplo, não ia sacrificar ir para Manaus e depois pensar em trabalho. Não é o meu coisa. Então eu tenho as minhas, eu sei quais são as minhas limitações do que eu sacrifico e o que eu acho que não é sacrifício, é outra coisa para mim, né? Porque você tem que estar em seus próprios pés, né? Então você realmente tem que ter um planejamento também. O coração puro é primordial, o desejo ardente e suplicar a Deus que te guie. E aí você chega a uma decisão, né? Você suplica, medita, chega numa decisão e vai. Se a decisão estiver certa, você vai para frente. Se estiver errada, Deus vai te guiar. Deus vai te levar para outro caminho, contanto que a intenção seja sincera. E muita gente fica relutante por medo, né? E às vezes o medo é produto de uma fé limitada, né? Então ela Não sei fala, se mas eu vou. você, Oi? você tem os 4 vales aí, tem um texto nos 4 vales que fala exatamente sobre o medo. Pode falar. Eu Aproveita, não se vou, não agora eu não esquece. consigo lembrar Ah, exatamente a frase, mas ele fala: um coração possuído por medo é como se Deus não habita num coração possuído é. pelo medo. Eu acho que Então, isso isso, é uma. eu acho que isso que vocês falaram, que essa coragem de realmente ir, mas precisa de planejamento, né? Não é uma coisa. Mas quando é amor, quando, como vocês disseram, quando o coração é puro, o amor nos Sete Vales também fala dos 72 loucuras que o amor produz, né? Então, quando a gente está. Não tem a analogia de duas pessoas à beira do rio e a sua amada na outra margem. O amante racional fala: eu preciso de construir um barco para atravessar esse rio perigoso para buscar a minha amada que está do outro lado do rio. E o amante louco não sabe nem nadar. Ele se joga no rio para encontrar a amante dele. Então, realmente, o amor acho que é a base de toda essa estrutura, né? Quando a gente ama, depois de orar, depois de meditar, depois de fazer algum planejamento, realmente é o que vocês falaram, tem que ir, né? Porque se não for agora, quando, né? Sim, As oportunidades, Sérgio que gostava de falar isso, né? Fazer a analogia da folhinha, né? A gente está à beira do rio, passa uma folhinha, é como se fosse aquela oportunidade que Deus destinou para mim. Eu também tenho o livre-arbítrio de optar em não pegar a folhinha, porque eu acho que virão outras. Pode ser até que venham, mas aquela nunca mais.
Então, a gente não sabe qual é a oportunidade que a gente está perdendo, né? Mas é Com isso, meus certeza. amigos. No final, como no início, quer dizer, o final não tem final, porque quem somos nós para, em menos de 2 horas, contar a vida de vocês, né? Mas se vocês têm Essa algum altura aqui você caso, algum acabou. episódio que fala, eu queria falar sobre isso, a oportunidade é agora. Tá. A gente não falou dos bicentenários, que a Mariana até mencionou, Por favor, mas a fala do gente teve bicentenário. Mas experiência muito gratificante com os bicentenários. conta os episódios do bicentenário, que foi a festa de aniversário do Babo de Barral. Aqui em Mojimirim teve um episódio muito interessante, como o nosso programa chama Uma Graça de Pode Crer. É uma graça que é uma bênção de Deus, mas é uma graça porque tem muita coisa engraçada mesmo. Nós convidamos aqui todas as autoridades municipais, né, públicas, né, prefeito, vice-prefeito, vereadores, etc. Um dos vereadores mandou uma carta para a Assembleia Local, agradecendo o convite muito honroso de participar do aniversário dos Gêmeos, mas que ele não podia Gêmeos. participar porque ele estaria em São Paulo no dia do festejo dos Gêmeos, mas que ele desejava muito. E isso foi verdade, que ela mandou por escrito. Então, é isso. Agora, aí em Valinhos, conta os episódios aí Foi muito especial. emocionantes. Quer contar o conto? Eu conto um pedaço, eu conto um pedaço. Sim. Então, a gente veio essa tarefa, né, de fazer um evento. Né? O que evento vamos fazer nós, poucos gatos pingados aqui, que seja digno, né? De ser o bicentenário, primeiro de Barrolá e depois do Pablo, né? Então, não me lembro quem foi, se foi a Mari, se foi alguma outra pessoa, que achou uma, uma professora de coral, mas ela não fazia coral, ela fazia coral teatral, né? E ela, inclusive, é a que organizava, né? Porque agora ela não faz mais, mas ela, na época, organizava todo o festival de coral que acontecia em Vinhedo, que ela morava por lá, que acontecia em Vinhedo, coral de todo o estado, de outros lugares, ela que coordenava. Uma pessoa excelente, Acho que do Brasil. talentosa, né? E nós começamos, vamos fazer coral. Começamos a treinar o coral, mas era teatral, e a gente eram poucos, daqui a pouco veio mais gente, todo esse mega agrupamento de Campinas até Itatiba, tudo tinha membros lá, a gente treinava toda semana, preparando para esse grande dia Evento. que seria o coisa. E aí a Mariam até foi tentar alocar o teatro aqui do municipal, né? E a pessoa falou para ela, Na Câmara Câmara Municipal tem Municipal. No uma anfiteatro. teatro. Tá, fala esse pedaço você, porque você que foi lá falar com a pessoa. É que, na realidade, a Assembleia Local daqui, com o de Vinhedo, se juntaram e resolveram fazer um evento juntos, né? E aí eu fui levar aquela carta especial para pedir o espaço. E não vinha resposta, não vinha resposta. Aí eu liguei para a secretária de Cultura, assim, né? Falei com um assessor lá. Ela falou: olha, mas é algo religioso? Eu falei: não, não é um evento religioso. A gente vai fazer uma celebração, uma homenagem através de um coral musical e tal, mas é referência. Eu falei: vocês não fazem no palco nem de nenhuma figura religiosa apresentações? Ah, não, faz, né? Falou: não, então vai firme, que vocês vão conseguir. Primeiro não queria deixar, falou que não, coisa religiosa aqui não pode. E a Mária mencionou, não fazem na encenação de de Cristo, Cristo, tudo. Não fazemos, então. Eu falei: então qual a diferença? A gente não vai fazer uma pregação, nada disso, é uma homenagem, é um teatro musical, é um musical na realidade, né? Sim. E a gente conseguiu formar um grupo de umas 50 pessoas. A maioria não barrais, a maioria aprendendo as músicas e tudo. Né? Maioria novatos também. Trouxe o coral de crianças também, que ela tinha um coral de crianças para ajudar no do BAB, né? Foi. E fomos apresentar, tinha
quê? Tinha 450 pessoas no palco Não, vendo a no palco apresentação. não, na Na plateia. plateia. Desculpa, na plateia, para essa primeira apresentação. Inclusive, a Helenise lá de Vinhedo foi convidar o prefeito de lá para esse evento, né? E ele olhou e foi que ia ser Na numa Câmara Municipal. Câmara Municipal de Valinhos. Eu falei, por que lá? Eu falei, não, a gente contratou lá, hein? Mas por que não aqui? Por que vocês têm que fazer um aqui também? Porque Então, eles nós têm teatro. tivemos, eles têm Eles um têm teatro teatro lá, grande. grande, bonito. Então, nós tivemos que juntar todo mundo e fazer mais uma apresentação em Vinhedo para 500 pessoas, foi algo assim, Foi. um número desse tamanho. Foi Né? muito legal, porque quando a gente começou a convidar as pessoas, todo mundo confirmou que vinha. Então, realmente, a gente encheu, a gente teve que levar a cadeira da sede para pegar os espaços ainda vazios do anfiteatro da Câmara, porque foi muita gente, foi muito bonito. Foi realmente um espírito, Está no YouTube. tá, maravilhoso. Então, as duas comemorações, a Dinamar foi uma pessoa que Deus também colocou na nossa vida, Dá o porque endereço. Como é que faz para o pessoal procurar no YouTube? Está escrito como? acho que se procurar a comunidade Bahá'í de Valinhos no YouTube, Bicentenário. Centenário de Bahá'u'lláh, alguma Porque coisa vai se achar. procurar música, Bahá'í, tarará, acha 1 quilo, né? E É. aí A gente pode aí vem o tentar teatro botar. lá, o coral também lá de São Bernardo. A gente pode deixar o link depois nos Tá comentários. no YouTube. Podemos fazer isso? Botar o link nos comentários? Não, se você disser o endereço, já como Mária falou aí, Eu vou procurar Aquela aqui. história, você bota 2, 3 nomes, aparece 4, 5 coisas, né, no YouTube. não, mas aí se colocar Valinhos e Vinhedo, vai encontrar. Como é que era? Coral? Era coral, teatro? Como é que era a Bicentenário. apresentação artística? Era Aqui, ó, já veio, ó. É só colocar Bicentenário do Nascimento de Bahá'u'lláh, que foi 20/10/2017. Pronto. Tem 2 gravações, uma foi mais profissional, outra não foi. Outra foi direto, que o pessoal do rádio gravou, que é muito fixo. Então, tem 2 gravações e tem uma... Dá para ouvir, né? Olha que bonito. Não, vai encontrar. Longe é um lugar onde eu não quero ir. Então, se eu quiser encontrar, eu vou encontrar, entendeu? Vai encontrar, sim. Na de Bahá'u'lláh tinha várias músicas. Tinha uma música que é o Babaieto. A duração é o quê? 60 minutos ou 2 horas? Não, meia hora? Acho que foi uma hora. Uma hora, 60 né? minutos máximo. Eu vou entrar hoje. E depois teve a do Babo. A do Babo teve o teatro. Aí tivemos várias pessoas de teatro fazendo muito bem, olha que lindo, hein? Esse é do Babo. Foi muito, muito especial. Nós somos muito, muito, muito abençoados, porque muita gente veio ajudar. Muito. Os barrais da nossa comunidade. Então, assim, a gente esse envolvimento, às vezes, o resultado é menos importante do que o processo. Sim. Então, durante ensaio, mobilização, olha o que causou no coração do outro prefeito. Né? Uma dosinha suave. E olha, e a nossa maestrina é outro anjo, a Dinamar Depré. Ela realmente é uma pessoa, assim, uma pessoa muito espiritual, muito abençoada, que realmente ela transformou pedras em joias. Porque nenhum de nós era cantor, nenhum de nós tinha palco. Continuamos nenhum de nós sendo cantor. Você sabe, tadinha. Só junto com ela. Mas eu tenho certeza. Chamavam a gente sem ela, às vezes falavam assim, vocês são do coral, canta aí uma musiquinha. A gente tentava, não saía nada. Mas naquele dia vocês viraram rouxinóis. Naquele dia vocês foram rouxinóis, tenho certeza. Não, é uma pessoa abençoada e todo o processo foi muito abençoado. Realmente, a gente percebia a mão de Deus em todo esse processo. É incrível. Quando você se coloca nessa jornada espiritual, o que quer que seja, assim, você dá um passo, Deus dá 10 no seu.
para você, entendeu? Então é É. muito lindo. A gente só agindo que a gente vê essas confirmações vindo. E a comunidade se uniu muito, foi muito bonito, porque mesmo pessoas que não estavam no palco ajudaram todo o processo de logística, mesmo pessoas que não puderam nem ajudar o processo de logística, contribuíram, pessoas com muita, assim, que a gente jamais imaginaria que iam contribuir financeiramente, contribuíram financeiramente, pessoas que você diria não ia conseguir contribuir com um valor considerável. O nosso tesoureiro falou, gente, pessoas que eu não imaginava que iriam contribuir, contribuíram com valores muito expressivos, que não era nem da alçada deles, entendeu? Então, assim, foi muito bonito de ver, foi maravilhoso. Com certeza. Eu acho que se a gente juntasse todos esses relatos, todos esses acontecimentos, principalmente nesse período que vocês estão mencionando, é uma coisa extraordinária. Eu acho que está tão assim espalhado, tantas sementes já foram plantadas que quando começar a florir, começar a brotar, isso vai ser uma coisa extraordinária. Gente, nós podemos ficar aqui uma semana, fala a verdade. Podemos. É Mas uma nós delícia aqui, falar contigo. como vocês sabem, nós aqui nesse podcast não apresentamos os convidados, por mais ilustres como vocês que sejam, mas nós também não despedimos. Então, as despedidas são de vocês. Aqui fica só o nosso profundo agradecimento, realmente, pelo aceite de vocês, de ter participado, honrado com essas histórias maravilhosas de serviço que vocês prestaram e ainda vão prestar muito. Tem muito chão ainda para que todos nós possamos andar, né? Então, as despedidas são de vocês. Padinha, Muito obrigado mais maravilhoso. uma vez. Padinha, é maravilhoso esse serviço que você está prestando. Realmente é de uma nobreza fantástica o que você está fazendo. Isso aqui vai contribuir por anos e anos e anos para muitas pessoas como inspiração, né? Não de nós dois, mas dos outros mais ilustres que nós dois, com certeza. Então, parabéns, Padinha, pela tua iniciativa, pelo teu trabalho. Fantástico. Tenha sempre o sucesso que você está fazendo por Obrigado. Valhalla. Muito obrigada, Padinha, por estar registrando um pouco também da história, né? Eu falo que nós somos a pré-história da fé. Porque nós somos ainda, né? O que Bahá'u'lláh, a revelação de Bahá'u'lláh é gigantesca. E nós somos pré-história mesmo, né? Os futuros Baha'is realmente vão espalhar, vão conseguir espelhar, né? Mas nós ainda estamos, assim, no momento, ainda como crianças, aprendendo a ser Baha'is, né? Mas é uma honra a gente poder participar. Então, quem não conhece a fé, que venha conhecer, que faça essa imersão na revelação de Bahá'u'lláh, não nos Baha'is. Nós Baha'is somos muito falhos, mas a revelação de Bahá'u'lláh é muito perfeita, em todos os sentidos. Ela transforma indivíduos, ela tem instituições maravilhosas, que são uma estrutura que vai salvaguardar o futuro da humanidade, e ela possibilita pessoas tão diferentes viver dentro de uma comunidade em harmonia e união. É o remédio, né, soberano, é uma causa universal e é realmente uma maneira da gente conseguir unir as pessoas em uma fé comum. Não vamos ter uma unidade acontecendo se cada pessoa quiser ir para um lado diferente. Nós precisamos enxergar juntos, ter uma visão unida, mesmo sendo diferentes. Cada um, de uma forma, vai contribuir, que nem corpo humano, né? Um é coração, outro é fígado, outro é pontinha do dedo, mas cada um é importante. Mas a gente precisa estar trabalhando juntos, né? Para esse corpo ir para frente. Então, quem não conhece, venha conhecer. Quem já conhece, vamos agir, vamos trabalhar juntos. Não importa, vamos olhar o que nos une, né? E é isso, né? Vamos agir, não podemos perder tempo.
né? Ah, Muito obrigada por essa oportunidade, Padinha. A gente ama muito, muito você, sua família e todos esses telespectadores maravilhosos que devem estar aí de coração. muito obrigado a vocês, que sem vocês esse programa não ia existir, né? Agora, hoje, nós três é que temos que fazer uma oração de gratidão a Bahá'u'lláh de ter nos dado a oportunidade a mim de poder ser o veículo, de poder registrar essa história maravilhosa da vida, de um pedacinho da vida de vocês, de serviço à humanidade. E vocês agradecerem a Bahá'u'lláh de ter dado a oportunidade de vocês realizarem o que vocês já realizaram e pedir que continue dando oportunidade para que a gente possa continuar servindo, né? Fica aqui registrado o nosso muito obrigado, um beijo no coração de vocês. Beijo, Padinha, muito E, obrigada. e continuem acompanhando, continuem divulgando o programa para que a gente atinja esses 1.000 inscritos. Sim, eu sou fã. E sempre Muito divulgo. obrigado. Vamos divulgar. Nós vamos. Até. Obrigado. Até. Muito obrigado. Tchau.